Olá, galera! Estamos na semana 20 e essa semana marca o encerramento, o final do conteúdo Geometria Analítica, o qual nós dividimos em 3 partes: a parte inicial, estudo do ponto, a segunda parte, estudo da reta, e depois as cônicas, e hoje a gente termina esse conteúdo como um todo. Desde a semana 15 estamos fazendo isso. Queria alertar a todos que muitos alunos sequer enfrentam esse conteúdo. Ele acha logo que é difícil e não segue, não vai tentar. Então, nós colocamos à sua disposição Matemática Plus, tivemos também esse conteúdo lá, com outro professor, o professor Rui Lima. Nós colocamos na área do professor, na minha área, esse conteúdo completo, com questões resolvidas por tópico, o que pode facilitar questões modelo, e hoje nós vamos encerrar esse conteúdo. São, em média, 3 questões, tanto no seriado quanto no Enem. Hoje, eu teria o prazer de dividir essa aula, na verdade, para enriquecer ainda mais o nosso querido professor Claudenildo Júnior, que vai dar uma palavrinha para vocês aqui agora. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aulinha na academia. Claudenildo Júnior e professor Alexandre Beltrão na área. Beleza? Na aula de hoje vamos falar sobre lugar geométrico, que é um conjunto de pontos que gozam de certa propriedade. O professor Alexandre vai falar com mais detalhes agora no começo. Depois eu volto para resolver algumas questões com vocês, tá legal? Um beijo para todos. Queria dizer que estamos morrendo de saudade. Fala, Alexandre! Beleza. Vamos, então, começar a nossa aula e Júnior vai, à medida que queira, pode ingerir, pode interferir, de maneira que enriqueça aquilo que a gente vai vendo. Então, estamos na semana 20, como dissemos, Geometria Analítica, finalizando e dando ênfase para outros lugares geométricos. Veja, nós vimos na semana anterior as cônicas. Então, as cônicas também são lugares geométricos, elas obedecem a certa propriedade. O que é um lugar geométrico, então? É um conjunto de pontos que tem uma certa propriedade comum. No caso aqui, por exemplo, uma circunferência é um lugar geométrico, uma elipse é um lugar geométrico, uma parábola também é um lugar geométrico, bem como uma hipérbole. Então, são figuras que representam, sim, lugares geométricos. Veja, outras do seu conhecimento também. Uma mediatriz, será que é um lugar geométrico? Sim. O que é a mediatriz? Tem um segmento AB, no seu ponto médio, traçando-se uma perpendicular, a gente constata, a gente verifica, a gente prova que qualquer ponto da mediatriz é equidistante dos extremos. Então, esse ponto de M até A é a mesma distância de M até B. Então, dizemos que a mediatriz é o conjunto de pontos que equidistam dos extremos do segmento AB. Qualquer ponto da mediatriz, portanto, equidista dos extremos. Veja essa observação aqui. Uma bissetriz também é um lugar geométrico. Como assim? O que é bissetriz? Bissectar. É um segmento, na verdade, Na verdade, é uma semi-reta, tem a origem, mas não tem extremidade. É aquele ângulo em 2 ângulos congruentes. Mas o importante que eu queria mostrar aqui é que qualquer lugar da bissetriz, qualquer lugar dela, é equidista dos lados. P1A1 é igual a P1B1, P2A2 é igual a P2B2 e assim por diante. Então, uma mediatriz é um lugar geométrico, uma bissetriz também é um lugar geométrico, ok? Então, vamos seguir. Outros lugares geométricos. Uma reta é um lugar geométrico? Sim, claro. Tem uma relação direta do y com o x. Nesse exemplo hipotético, a reta R seria y é igual a x mais 2. Então, aqui representado é um lugar geométrico dos pontos que obedecem a essa correlação do x com o y. Mas, e se a gente não tivesse y igual, e sim y maior ou igual? Veja, a diferença é que eu não estou mais apenas com y igual a x mais 2, e sim y maior ou igual a x mais 2. Sabe o que acontece? Vai ser uma região infinita. São todos os pontos de ordenadas maiores ou iguais à ordenada de qualquer ponto dessa reta. Ou seja, essa região aqui mostrada, acima. Então, é uma região infinita, é claro. Da mesma maneira, y menor ou igual.
nós temos a reta referência, 2, 2 aqui, ó. Como é que a gente faz? Quando x é 0, y é 2. Quando y é 0, x é menos 2. Só que temos ordenadas, pontos, todos abaixo da reta x mais 2. E é representado por essa região infinita aqui mostrada. Então, estamos aí com lugares geométricos relacionando com reta. E se tivermos apenas o maior que ou menor que, é parecido, só que não entra mais, não entram os pontos da reta. Então, fica a reta como referência e seriam pontos acima dessa reta, ou abaixo da mesma, ou abaixo da mesma. Veja que é parecido, porém não é igual à situação quando tem maior ou igual a x mais 2. Ok? Então, são lugares diferentes. Semiplanos ou regiões planas delimitadas por retas. Vejam esse exemplo. Represente o conjunto de pontos x, y que satisfazem a inequação. Y menos x menos 1 maior ou igual a zero. No primeiro momento, você acha meio estranho, mas qual é a ideia? Quando eu expresso y como função de x, pensando na igualdade, seria y igual a x mais 1. Essa será a minha referência, sabendo eu que ao final não vai ser igual, vai ser maior ou igual. Mas para construir a base, construir a referência, faremos o gráfico dessa reta, que não é difícil. Quando x é 0, y é 1. Lembra? 2 pontos determinam a reta. Quando x é 0, y é 1. Quando x é 0, y é 1. E quando y é 0, x é menos 1, que será justamente a raiz. Então, seria essa a reta de referência. Porém, não estamos falando de maior, de igual, e sim maior ou igual. Logo, temos essa região achurada aqui como a região que satisfaz a essa desigualdade, a essa condição. Vejam esse exemplo B. X mais y maior ou igual a 2. X menos 4 menor ou igual a 0. Vamos usar as referências. Se fosse igual, expressando y aqui, teríamos menos x mais 2. Se fosse igual, teríamos x igual a 4. Então, a gente faz a reta referência e depois vê que região está falando. Acima ou abaixo, inclui ou não inclui. Essa é a ideia. Então, a primeira região, primeiro, construindo a reta, y igual a menos x mais 2. Como ficaria? Quando x é 0, y é 2. Quando y é 0, x também é 2. Então, seria uma reta assim. Porém, não é exatamente isso que nós queremos. Nós queremos y maior ou igual a menos x mais 2. Então, a região que envolve a reta e toda a ordenada acima da mesma. Logo, essa é a primeira região mostrada. Essa outra, reta referência, x igual a 4. Mas não é isso que queremos. Queremos menor ou igual a 4. Y, a ordenada pode ser qualquer, mas a abscissa tem que ser menor ou igual a 4, que é justamente essa região aqui, ó, essa região. Como a gente quer a simultaneidade, eu quero que aconteça a primeira e também a segunda, vemos a intersecção das regiões e ficamos com essa região, resposta aqui, né? Tipo, ó, tá vendo aqui? Essa região aqui, infinita como resposta. Então, fica bem claro aí este segundo lugar geométrico mostrado. Vejam esse exemplo. Qual a área da região no plano cartesiano determinada pelas seguintes desigualdades? Primeira, y maior ou igual a 0. São pontos do eixo x acima. X mais y menor ou igual a 10. A reta referência é y igual a menos x mais 10. 3x menos y maior ou igual a 6, ou y menor ou igual a 3x menos 6. Bom, quando a gente for montar aqui, observe, fazendo a reta referência y igual a menos x mais 10, como fica a construção? Quando x é 0, y é 10.
Quando y é 0, x também é 10. Só que queremos ordenadas abaixo. Na verdade, seria toda essa região aqui, ó. Mas, na questão, no conjunto de desigualdades, nós também queremos que o 3x menos y seja maior ou igual a 6, ou seja, y menor ou igual a 3x menos 6. 3x menos 6. E daí? Então, vamos fazer a referência agora a essa reta de igualdade 3x menos 6. Como construir esse gráfico? Bem rápido. Quando x é 0, y é menos 6. Quando y é 0, passa o 6 para cá, 3x é 6, x é 6 dividido por 3, que é 2. Então, eu quero pontos abaixo da reta vermelha, inclusive ela, e pontos abaixo da reta verde, inclusive a mesma. E também pontos do eixo X acima. Montando aí, né, a gente termina formando aí um triângulo. Pontos abaixo da verde, abaixo da vermelha e acima do eixo X. Então, teremos como região um triângulo, cuja área... Primeiro, como é que a gente encontra... Essa aqui é um triângulo. Eu podia pegar esse ponto, 2, 0. Esse ponto, 10, 0. Mas vai faltar esse terceiro ponto. Então, a gente sabe que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Como é que eu determino que a altura foi 6? É porque neste ponto de encontro, o y da reta em vermelho é igual a y da reta em verde. Então, ficamos com 3x menos 6 é igual a x menos 10. Ou seja, 4x é 16, x é 4. Se x é 4, eu posso aplicar em qualquer uma das duas equações. Menos 4 mais 10 dá 6. Ou 12 menos 6 dá 6. Encontramos, portanto, a altura do referido triângulo. Como nós queremos a área vai ser... Porque aqui é 8 de base, de 2 até 10, o comprimento do segmento aqui dessa base é 8. 8 vezes 6 dividido por 2. Logo, teremos uma região que será representada por um triângulo cuja área é igual a 24. Cuja área é igual a 24. Ok? Até aí, beleza? Muito bem. Bom, nos fosse feita a seguinte pergunta. A casa de Joaquim está a 3 quilômetros da casa de Ana. Onde essa casa pode estar? Será que é única resposta? Não. Se ela está a 3 quilômetros, veja, a casa de Ana aqui como representação, na verdade, se a gente observar direitinho aqui, ó, essa distância daqui da casa de Ana a ponto, ela será constante, e essa distância será igual ao raio, que é justamente o conceito do lugar geométrico circunferência. Então, circunferência também é um lugar geométrico. É o conjunto de pontos que equidistam de um ponto fixo denominado centro, e essa distância desses pontos ao centro é igual ao raio. Então, chegamos a mostrar mais outro lugar geométrico, no caso aqui é uma circunferência. Então, temos o lugar geométrico, uma circunferência. E o que seria um círculo? Na verdade, também é um lugar geométrico. É o conjunto de pontos cuja distância de qualquer ponto desse círculo ao centro será menor ou igual ao raio. Então, na verdade, não é só a linha, é a linha e o seu interior. Então, um círculo também caracteriza-se, também é um lugar geométrico. Então, quando a gente vai definir círculo, é o conjunto de pontos cuja distância do centro até quaisquer pontos seja menor ou igual ao raio. Então, temos como lugar geométrico, neste caso, um círculo. Regiões planas delimitadas por circunferências. Observe. Se a gente tiver essa região aqui, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado maior que r ao quadrado. Na verdade, se fosse igual, isso representaria a equação reduzida de uma circunferência.
ela é calculada com a distância do centro até qualquer ponto da mesma, como sendo igual ao raio. Como estamos dizendo que isso é maior do que r ao quadrado, na prática, teremos pontos cuja distância, se ela é maior do que o raio, pontos na região externa a uma circunferência, de centro AB e de raio R, já que a distância dele até qualquer ponto aqui fora será maior do que o raio. Então, a figura que representa essa desigualdade é essa aqui de baixo. Situação 2, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, quando isso seja menor do que o raio ao quadrado. Mais uma vez, lembrando, se fosse igual ao raio ao quadrado, estaríamos falando de uma circunferência. Como temos pontos menores do que o raio ao quadrado, estamos falando de distância menor do que a circunferência, ou seja, dentro, na região interna. E, neste caso, não a inclui, porque está apenas menor que. Então, não inclui a circunferência, veja, qualquer ponto cuja distância do centro até ele seja menor do que o raio. Então, temos que colocar essa região em pontilhado, sim. E agora, terceira situação, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado maior ou igual a r ao quadrado. De novo, na referência, se fosse igual a r ao quadrado, estaríamos falando de uma circunferência. Como tem maior ou igual, estaremos falando dela e o seu exterior, cuja distância seja igual ao raio ou maior que o raio. Então, o que representa essa desigualdade é essa infinita região aqui mostrada em azul. Essa outra situação, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menor ou igual ao raio ao quadrado. Justamente essa é uma expressão algébrica para definir um círculo. Justamente isso caracteriza um círculo. É a linha que delimita isso aí, que é a circunferência, e o seu interior. Ok? Bom, vejam alguns exemplos. Represente no plano cartesiano cada uma das inequações. Observando aqui por comparação, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Se tivesse o igual, nós teríamos uma circunferência, cujo centro seria 2 e menos 5, cujo raio ao quadrado seria 16. Logo, a característica aqui seria uma circunferência, seria de centro 2 e menos 5 e o raio igual a 4. Agora nós vamos atentar a essa desigualdade. Eu quero a circunferência? Não, eu quero o seu interior, e não inclui a mesma. Então, o desenho que representaria essa desigualdade seria esse. A ideia de uma circunferência de centro 2 e menos 5 e raio igual a 4. Quando eu retorno 4 aqui, então seria até o menos 1. E teríamos essa ideia. Na verdade, isso não é uma circunferência, isso é um lugar geométrico. É uma região interior a uma circunferência, repito, de centro 2 e menos 5 e de raio 4. Essa outra desigualdade, x2 mais y2 maior ou igual a 25. Como é que a gente podia, por analogia, descobrir centro e raio aqui? Na verdade, era x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, se fosse a igualdade igual a 5 ao quadrado. Então, estamos falando de uma circunferência. Eu coloquei até aqui no formato, né, para identificar, para ser mais claro quem seria o centro e o raio. E estamos falando de uma circunferência de centro 0, 0 e de raio igual a 5. Só que a resposta não é uma circunferência, e sim ela e o seu exterior, porque estamos falando de uma região maior ou igual. Maior ou igual. Veja, interessante essa aqui, ó. Eu tenho duas circunferências, na verdade, duas ideias de circunferência. x2 mais y2 menor ou igual a 16. E x2 mais y2 maior ou igual a 4. Qual é a ideia? A ideia é essa primeira, x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, se fosse colocar a igualdade igual a 4 ao quadrado, seria uma circunferência de centro 0, 0 e raio igual a 4. E essa outra, x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado,
igual a 2 ao quadrado. Seria uma outra circunferência, cujo centro também é 0, 0, cujo raio é 2. Só tem um detalhe. Eu quero não uma circunferência no primeiro caso, e sim menor ou igual. Então, eu tenho justamente um círculo, essa linha e o seu interior. Isso está válido. E nessa outra, não é a circunferência, é a linha e o seu exterior. E eu quero que isso aqui seja simultâneo. Isso é um sistema de inequações, de desigualdades. Logo, que região vamos ter quando fizer isso intersectando essa outra aqui? Fora da menor e dentro da maior, justamente temos uma figura bem conhecida na geometria, denominada coroa circular. Coroa circular. E como calcular a área? Ora, seria a área da externa menos a área da interna. Seria π 4 ao quadrado menos π 2 ao quadrado. 16, π que multiplica 16 menos 4, ou seja, 12π. Então, esse conjunto, essa desigualdade, terá como área 12π. E essa área delimitará uma coroa circular. Uma coroa circular. Veja outro exemplo. Resolver os sistemas no plano cartesiano, calculando as áreas das regiões encontradas. O que é que nós estamos enfatizando aqui? Estamos enfatizando um sistema de desigualdades envolvendo, né, uma reta e uma circunferência. Uma reta cuja referência, se eu colocasse a igualdade, era y igual a menos x mais 4, para que eu construa a reta referência. Como é que eu faço essa reta aqui? 2 pontos determinam a reta. Quando x é 0, y é 4. Quando y é 0, x também é 4. Só que eu quero a y menor ou igual. Então, é essa região aqui abaixo, inclusive a reta. E o que a gente tem aqui embaixo com a circunferência? Ó, é uma circunferência, só colocando para vocês entenderem melhor, x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. A circunferência de referência é essa. Seria uma circunferência de centro 0, 0 e de raio igual a 4. 4 ao quadrado é 16. Então, como é que eu vou fazer? Tem que ser algo menor que essa reta, menor ou igual, e no interior dessa circunferência, incluindo a mesma. Então, uma circunferência de centro 0, 0, cujo raio é 4. Logo, eu teria abaixo da reta e no interior da circunferência tem justamente essa região aqui, que tem pessoas que vão fazer do jeito mais difícil, né? Então, na verdade, seria toda uma circunferência menos um segmento circular. Não, é muito mais fácil fazer assim. Ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3 partes. Então, eu tenho 3/4 de um círculo mais um triângulo retângulo. Então, eu tenho todas as informações. Ó. 3/4 de π vezes 4 ao quadrado, mais a área desse triângulo, que é base vezes altura, dividido por 2. Então, daqui resulta em 12π e daqui resulta em mais 8. Então, a intersecção dessas duas desigualdades vai ser igual a 12π mais 8. 12π mais 8. Ok, gente? Bom, eu quero chamar aqui meu amigo, meu querido amigo e professor Claudenildo Júnior para fazer algumas questões aí do seu material, ou seja, para a gente pôr em prática, né, o que a gente viu na aula de hoje e fechar e coroar esse tema tão interessante, tão legal de geometria analítica que muita gente teima em ter medo. Então, segue aí, Júnior, é contigo, manda. Boa, Alexandre. Então, vamos fazer uma questão que foi do Enem. Essa questão aqui, boa, contextualizada, que tem a ver com o assunto que nós estamos falando, que é lugar geométrico. Ele diz assim, uma região de uma fábrica deve ser isolada, pois nela os empregados ficam expostos a riscos de acidentes. Essa região está representada pela porção de cor cinza. Então, é uma região, é um lugar geométrico. Nesse lugar que está pintado de cinza aqui, ninguém pode entrar, segundo ele está dizendo no problema. Essa região está representada pela porção de cor cinza, que é um quadrilátero de área S na figura.
Aí, para que os funcionários sejam orientados sobre a localização da área isolada, cartazes informativos serão afixados por toda a fábrica. Para confeccioná-los, o programador utilizará um software que permite desenhar essa região a partir de um conjunto de desigualdades algébricas. Aí ele quer saber quais desigualdades aí representam aquela região, tá bom? Muito bem. Para você responder esse tipo de questão, primeiro você tem que dominar como encontrar a lei de formação de retas. Por exemplo, eu vou traçar uma linha vermelha aqui sobre essa linha aqui, que é uma das fronteiras da nossa região. Essa linha vermelha aqui, pontilhada, né, por ela passa uma reta aí. É a reta que y é igual a 9. Para todos os valores de x, y é igual a 9. Só que eu quero delimitar uma região que está abaixo dessa reta e na fronteira dessa reta. Então, a região que eu quero delimitar, uma primeira fronteira, seria y menor que 9 ou igual a 9. O que eu estou dizendo é que só me interessa restringir uma área abaixo desse lugar geométrico, que também é uma reta. Então, é abaixo dessa reta. Por isso que fica y menor que 9 ou igual a 9. Bom, outra fronteira que eu quero restringir é esse lado aqui que eu estou pintando também de vermelho. Esse lado aqui também pode ser representado por uma reta. Passará uma reta por essa fronteira. A reta que vai passar por essa fronteira é x igual a 8. Para todos os valores de y, x é igual a 8. Só que eu quero restringir abaixo dessa reta. Eu quero restringir uma região cinza que está antes dessa reta. Então já sei. Eu quero restringir x igual menor que 8, mas também igual a 8, porque a fronteira ela também está restrita. E temos mais duas retas. Uma reta é essa reta daqui, que é uma das fronteiras, que vai do 0 e vai até o ponto 4 e 9, essa reta aqui, e você também deverá ser capaz de encontrar a lei de formação que representa essa reta. Primeiro, que você tem o seguinte, não é? Olha só, toda reta ela é representada a partir de uma lei de função que é escrita assim, ax mais b, onde o a representa uma taxa de variação média e o b é um coeficiente, que nós chamamos de coeficiente linear, que é onde a reta toca no eixo y. Mas nesse caso, essa reta que eu quero descobrir, ela toca no eixo y no ponto 0. Como ela toca no eixo y no ponto 0, então b igual a 0. Então, y é igual a a vezes x. E esse a você encontra fazendo uma variação simples. Como? É assim, nessa reta, o comportamento dessa reta é assim, ela é crescente. E quando você andou 4 unidades no eixo x, na verdade, você andou 9 no eixo y. Então, essa taxa de variação, você pode encontrá-la facilmente assim. Você pega do 0 até o 9, foi de onde ela partiu, de 0 até 9 no eixo y, você põe 9, dividido por de 0 até 4 no eixo x, dividido por 4, vezes x. Ou seja, se você divide 9 por 4, o que você está dizendo é assim, é quanto essa reta subiu a cada unidade no eixo x. Como são 4 unidades, aí você pegou e dividiu 9 por 4 para dizer assim, a cada unidade no eixo x, essa reta ela subiu 9 quartos. Só que eu quero uma região, observe bem, que está abaixo dessa reta, como o professor Alexandre bem falou. Então, eu quero uma região que seja menor que ou igual a 9 quartos vezes x. Do mesmo jeito, olha só, aí eu vou circulando aqui as retas, os lugares geométricos que eu fui encontrando, que foi restringindo os lugares onde nós poderíamos entrar. Então, vejam bem, abaixo da reta y igual a 9, antes da reta x igual a 8, que é para cá, e abaixo da reta, que é essa reta aqui, que eu acabei de encontrar, que a lei de função dela é y igual a 9 quartos vezes x, mas eu quero menor, ou seja, abaixo que ela. Então, falta só uma reta para a gente restringir, que é essa reta daqui. Que a gente pode encontrar do mesmo jeito, a lei de função que representa ela, do jeito que eu fiz. Então, do mesmo jeito, ela é uma reta do tipo y igual a x mais b. Ela também toca no ponto 0, então b é igual a 0. Então, ela é uma reta que a gente chama assim.
É uma reta que vai representar uma função linear. É A vezes X. E do mesmo jeito, a gente pode encontrar o valor de A, que é a taxa de variação média, fazendo o mesmo cálculo. Por exemplo, no eixo Y, se você ver aqui um ponto que toca nessa reta, no eixo Y sobe 3 unidades. Então, essa reta, ela cresceu numa taxa de variação assim, é 3 no eixo Y, 8 no eixo X, vezes X. Então, quando se passaram 8 unidades no eixo X, ela cresceu 3. Então, é 3 oitavos, são os saltos que ela vai dando no eixo Y, porque ela é crescente. Só que a gente quer uma região acima dessa reta. Como é acima dessa reta, então eu quero o Y maior que ou igual a 3 oitavos de X. Vejam, eu quero acima e na fronteira, por isso que eu coloquei o igual também. Então, galera, é o seguinte, as retas, ou aí os lugares geométricos que restringem essa região, são essas aqui que estão circuladas, que estão anotadas, tá bom? Basta procurar essas retas, só que elas não foram anotadas assim no exercício, na resolução do problema. Eu vou mudar de cor aqui, a minha canetinha, que eu vou colocar de lado de cada uma, como exatamente ele escreveu no problema, tá bom? Então, essa região primeira aqui, ela foi escrita assim mesmo. A gente vai procurar y menor que 9 igual a 9. X menor que 8 igual a 8, a gente vai procurar. Mas essa daqui não. Essa daqui a gente vai procurar, como 4 está dividindo, eu vou multiplicar por 4. Então, vai ficar 4 vezes y. Aí, como aqui tem 9x, então eu vou colocar assim, é menos 9x menor que ou igual a 0. Então, manipulando essa inequação, obteremos esse resultado. E do lado de cá, o 8 está dividindo, então vai ficar 8 vezes y menos 3 vezes x maior que ou igual a 0. Foi essa manipulação que eu fiz. É 8 vezes y e o 3x ficou negativo. Então, na prática, teremos que procurar essas 4 expressões que estão anotadas aí. Então, quando você vem aqui para as respostas, aí você encontra aqui, por exemplo, vamos para o primeiro. Y igual que 9 ou menor que 9. Aí você tem aqui y menor que 9 ou igual que 9. X menor que 8 ou igual a 8. Aí você encontra aqui. X menor que 8 igual a 8. Aí você vai procurar aqui também. 4y menos 9x. 4y menos 9x menor que 0 igual a 0. Você encontra aqui. E por último, 8y menos 3x maior que 0 ou igual a 0. Então, você marca a letra E como resposta. Então, a resposta dessa questão, letra E. Beleza? Questão contextualizada, boa, que tem a ver com o assunto que caiu na prova do Enem. Que se você não soubesse fazer essas manipulações, aí seria difícil encontrar a resposta. Vamos para uma outra questão, questão de número 5. Diz assim, os pontos A, B, C, D do plano a seguir representam 4 cidades. Uma emissora de televisão quer construir uma estação transmissora numa localização tal que... Aí, vejam só, você tem um eixo cartesiano aqui, onde você tem o ponto A, você tem aqui o ponto B, você tem o C e o ponto D. Ele deu as coordenadas desse ponto, mas ele também vai dar as diretrizes. Ele ainda não falou o que ele quer, aí ele vai dizer. Ele diz assim, primeiro, a distância entre a estação e a cidade localizada em A, ele quer que seja igual à distância entre a estação e a localizada em B. Vamos primeiro atentar para esse raciocínio. Então, vou voltar um pouquinho aqui a tela para colocar a estação em um lugar geométrico. Olha o que ele disse. Você tem aqui o ponto A, que é esse ponto aqui, e você tem aqui o ponto B. E ele disse que precisa colocar uma estação que esteja à mesma distância do ponto A e também do ponto B. No começo da aula, o professor Alexandre falou sobre uma região geométrica, um lugar geométrico, um conjunto de pontos que representam os lugares possíveis disso acontecer, que ele chamou de mediatriz. Então, a mediatriz é o seguinte, você pega um segmento AB, do A até o B, você encontra o ponto médio do segmento AB, que no caso aqui é o ponto 25, tá? E você passa uma reta por esse ponto 25. Então, você vai traçar uma reta passando pelo ponto 25, tá bom? Essa reta que passa pelo ponto 25, ela é chamada de mediatriz, tá? Todos os pontos que estão sobre essa reta estão à mesma distância de A e também à mesma distância de B.
Eu desenhei de vermelho a mediatriz. Está toda desenhada de vermelho aqui, a mediatriz. Que é a linha onde todos os pontos estão à mesma distância de A e do B. Tá bom? Essa é a primeira parte. Vamos para a segunda parte. Segunda parte, ele disse assim: a distância entre a estação e a cidade localizada em C seja igual à distância entre a estação e a cidade localizada em D, considerando as coordenadas do plano ao lado, a localização da estação deverá ser em qual ponto. Então, observe bem, ele também quer que a estação fique à mesma distância do ponto D e do ponto C. E agora? Então, você vai ter que traçar o segmento DC, tá? Então, você traça um segmento DC, e você também está interessado em uma mediatriz, que é uma reta que toca no ponto médio, desse ponto aqui, por exemplo, que é na metade entre D e C, tá? E todos os pontos sobre essa reta, que vai ser uma reta, todos os pontos sobre essa reta, estará à mesma distância do ponto B e do ponto D e a mesma distância do ponto C. Observe que essa reta, ela cruza a diagonal desses quadrados. Observe, se você traçar uma reta que passa exatamente pela diagonal desses quadrados, é exatamente a mediatriz entre D e C. Então, nós queremos uma interseção, que é o seguinte: eu quero a interseção entre a mediatriz, entre os pontos que está nesse segmento representado por AB, então, essa é a primeira mediatriz, e eu quero a interseção da mediatriz, que é a mediatriz do ponto D e C. Então, essa mediatriz, ela se localiza exatamente na metade da diagonal desse quadradinho aqui, que tem coordenadas, essa metade vai ter coordenadas 25 e 25. Observe, o ponto que eu vou pintar, inclusive, de azul aqui para vocês. Deixa eu pegar uma corzinha aqui azul, e aqui eu vou pintar essa diagonal aqui, que ela foi importante para a resolução do problema. Que é o seguinte, esse quadrado aqui, na metade da diagonal desse quadrado, você tem exatamente as duas mediatrizes passando. Então, o ponto 25, 25, ele é um ponto importante. Por quê? Ele está à mesma distância de A, à mesma distância de B. Mas também ele segue o que foi pedido no problema. Esse ponto está à mesma distância de D e à mesma distância de C. Por quê? Ele está à mesma distância de D e C, porque ele está sobre a mediatriz do segmento DC. E ele está à mesma distância de A e de B, porque ele está sobre a mediatriz, que é a mediatriz do segmento AB. Então, resposta do problema, 25, 25. Esse ponto é o ponto pedido na questão. Tá legal? Muito bem. Vamos para outra questão. Questão de número 12. Um engenheiro precisando calcular a área de um terreno com forma quadrangular, conforme a figura abaixo, utilizou como referencial as duas ruas, A e B, que se cruzam perpendicularmente. Adotou para eixos coordenados as divisas entre o terreno e as calçadas e obteve, em metros, as coordenadas dos vértices A, B, C, D do terreno. Então, o ponto A se localiza na origem, o ponto B tem coordenadas 20 e 0, o C 20 e 12, D 8 e 18. E com base nessas coordenadas, o engenheiro obteve para a área do terreno o valor de quanto? Então, galera, a princípio eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar esses pontos, tá bom? Então, aqui no desenho, por exemplo, eu tenho o ponto 0, 0. E também eu tenho como ponto B 20 e 0. Então, o ponto B, ele está sobre o eixo X, e esse ponto aqui, ele vale 20. O ponto C vale 20 e 12, então o ponto C tem coordenadas 20 e 12, então no eixo X ele mede como o valor de X vale 20, então temos uma perpendicular aqui, tá bom? E aqui mais ainda, você traçando um pontilhado aqui, você encontra a imagem do ponto 20, ou seja, é a coordenada desse ponto aqui, a coordenada dele é 20 e 12. E ele disse também que o ponto D está no ponto 8 e 18, está aqui, 8 no X e 18 no Y. Então, eu vou marcar aqui no eixo X o número 8 e vou marcar no eixo Y aqui, como ele marcou, o número 18, tá bom? É o seguinte, há várias maneiras diferentes de resolver essa questão, tá bom? Eu vou mostrar uma aqui e também vou chamar aqui o professor Alexandre para fazer um comentário sobre outras
maneiras diferentes de fazer essa questão. Uma delas, por exemplo, é o seguinte: eu vou pintar essa figura aqui, essa figura plana, e essa figura plana é um trapézio. É um trapézio que ele tem base menor, aqui, se você ver, vai de 0 a 12, então a base menor dele vale 12. A base maior, que vai ser esse lado pontilhado aqui, que vale 18, e ele tem como altura uma medida 12. Então, você pode calcular fazendo assim, base menor, 12, base maior, vezes a altura, dividido por 2. 12 mais 18 dá 30. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 30 dá 180. Então, você calculou essa primeira região, a região 1. Agora, vamos calcular a região 2. A região 2 é um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Então, a segunda região tem como por base. Você tem o número 8, então base vezes a altura, que é essa altura aqui vale 18, porque aqui também é um ângulo de 90 graus, só que dividido por 2. Aí você vai ter 9 vezes 8, que dá igual a 72. Então, essa é a área 2. Somando a área 1 mais a área 2, você tem a resposta do problema. Então, você tem 180 mais 72, dando 252, que é a resposta, tá bom? Eu vou chamar aqui o professor Alexandre, porque também ele pode dar uma opinião aqui a respeito de maneiras diferentes, não é, Alexandre, de resolver essa questão. Alexandre. Claro, perfeito. Mostrando que não é porque a gente está no assunto analítica que eu não posso resolver com geometria plana, né? Aqui foi ao contrário, a geometria veio a facilitar. Eu podia, por exemplo, completar aqui esse retângulo, seria um retângulo de lados, aqui é 20 e aqui é 18, e tirar 2 triângulos, era outra opção. Mas se eu não conseguisse de forma alguma, qual seria um jeito de analítica de fazer? Era usar, lembrar daquele determinante, né, dos pontos. Ó. A, B, C, D, repete o A. É um meio do módulo do determinante, que a gente evita isso ao máximo. Mas se de fato fosse só assim que fosse possível, a gente lembraria. Eu escolho o ponto que eu quiser e pego os limites do polígono. No caso, o ideal era começar pelo A. O A era 0, 0, colocava 0, 0, 20 e 0, né? Colocava o ponto C, o ponto D e fechava o polígono com o A. E a área era igual a um meio daquele determinante. Claro que, nesse caso, era a última opção a escolher. Lembrando que podia ter uma situação que você só pudesse fazer assim. Mas foi feito de maneira magistral, muito boa, ou você podia fazer, como eu disse também, você completa o retângulo e tira de um retângulo que era 20 vezes 18, 2 triângulos, também era fácil. Perfeito, Júnior, segue aí. Vamos para uma questão do Enem 2018, que diz assim: para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Observe que esses pontos aqui, que estão anotados no eixo cartesiano, esses pontos representam um lugar geométrico, que a gente pode representar a partir de sínteses algébricas, a partir de pequenas fórmulas, que no plano a gente sabe muito bem, que são, por exemplo, retas. Olha, aqui é delimitado por uma reta inclinada, que a gente vai descobrir essa equação. Aqui é delimitado por uma reta perpendicular ao eixo X e delimitada pelo próprio eixo X, um dos eixos coordenados. Muito bem. Mas vamos ver o que ele quer. Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados x e y, pertencente a um produto cartesiano, n, cartesiano n, tais que. Então, observe, quando ele falou um produto cartesiano, é porque, entre números naturais, é porque ele está considerando apenas esses pontos aqui, e ele quer saber qual essa região está delimitada por que retas. É basicamente isso que ele está perguntando. Aí a gente vai fazer devagar de uma por uma, e depois a gente junta tudo em apenas uma síntese. Então, vamos pelas mais fáceis. Por exemplo, essa reta aqui que eu vou pontilhar, que passa pelo número 10, é uma reta bastante conhecida. Ela é a reta x igual a 10. É uma reta, certo? Só que esses pontos ou estão sobre a reta ou antes dela. Observe, estão antes da reta.
Então, esses pontos estão delimitados por essa reta, ou seja, tem como essa reta como fronteira, e inclusive esses pontos estão na reta. Então, como são pontos menores que 10, então é x menor que 10 ou igual a 10. Essa é uma reta que delimita essa região. Outra reta que delimita essa região é uma reta que representa o próprio eixo coordenado, ou seja, o eixo x. Está aqui, ó. Os pontos estão delimitados exatamente sobre esse eixo, tá? Qual é a reta que representa esse eixo, professor? Esses pontos que estão aqui anotados, todos são regidos por uma equação que é y igual a zero. Como assim? Todos os pontos que estão sobre o eixo x, ele tem como ordenada o número zero. Todos eles têm ordenada zero, então y igual a zero. Mas os meus pontos estão acima dessa reta. Como os meus pontos estão acima dessa reta, então é y maior que zero igual a zero, porque é dessa reta para cima. Então, observe, meus pontos estão antes da reta x igual a 10, estão acima da reta y igual a zero, e também estão delimitados por uma reta oblíqua, que a gente consegue encontrá-la, porque você tem o seguinte, claro, com mais experiência você vai ver que é x igual a y. O y igual a x, porque já dá para ver, porque, por exemplo, se ele toca no ponto 0, 0, então x igual a 0, y igual a 0. Aí ele toca num ponto que x é igual a 10 e y igual a 10. Então, observe que x é sempre igual a y. Se você não enxergar desse jeito, então você teria que fazer o seguinte cálculo. O y seria igual a uma expressão algébrica do tipo ax mais b, ele passa pelo ponto zero, então x é igual a zero, e aí você coloca um ponto qualquer da reta, um ponto que você tenha, claro. Então, você tem x igual a 10 e y igual a 10. Então, quando y é igual a 10 e x também é igual a 10, significa dizer que a taxa de variação é igual a 1. Ou você pode fazer do jeito que eu fiz o problema anterior, tá certo? Quando ele anda 10 unidades no eixo x, são 10 unidades no eixo y, então cada unidade no eixo x representa também uma unidade no eixo y, tá bom? Só que a região que eu desejo é abaixo dessa reta, tá bom? Então, a reta é só a fronteira. O que me interessa é uma região y que seja menor que ou igual a x, tá bom? Então, observe bem, você tem que juntar essas três condições em apenas uma condição. Aí eu sugiro a você que comece por essa daqui, já que você sabe que o y é maior que zero, aí você escreve assim, o zero é menor que o y igual a y. É y maior que o igual a zero, tá bom? A outra condição é um parâmetro que você tem, que é comparar o y com o x. Então, o y é menor que o x, aí você escreve agora ele. Então, o y é menor ou igual que o x. E você também descobriu que o x é menor que 10 ou igual a 10. Então, menor que 10 ou igual a 10. Aí você pode juntar tudo que você construiu em apenas uma síntese matemática de desigualdade, que é essa síntese aqui, basta procurar. Então, é 0 menor que y ou igual a y, que é menor que ou igual a x, que é menor que ou igual a 10, e você descobre a resposta, então, está na letra B de bola, tá bom? Então, eu vou chamar aqui o professor Alexandre Beltrão agora. Professor Alexandre, volta aí. Quer fazer algum comentário, Alexandre? Eu nem te chamei aí em nenhum momento. Não, Júnior, foi perfeito, perfeito. Eu acho que depois dessa aí, o medo acabou de vez de geometria analítica. Eu espero que isso tenha acontecido com a maior parte dos alunos. Quem não conseguiu ainda, conta com a gente, não tira dúvida, ou nas aulas anteriores, revendo, que vai ficar craque. Então, só tenho a agradecer, foi massa, foi muito legal mesmo. Então, um beijo, galera. Até a próxima aula. Valeu, tchau. Valeu aí.